Certo, meus jovens? Então agora veremos como a distribuição eletrônica acontece nos níveis. Então, assim, nós já vimos lá que o nosso amado Bohr, né? Nós temos um núcleo, e nós temos a camada K, a camada L, a camada M, N, O, P, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a camada Q, 7. E que tem as transições eletrônicas que o elétron pode pular para a camada externa quando ele absorve energia e pode voltar quando ele emite energia. Lembrou disso aí, do nosso último encontro? Então, a distribuição eletrônica, explicada através do modelo de Bohr, é uma analogia prática, beleza? A gente vai saber agora quantos elétrons podem caber em cada camadinha dessa aqui, beleza? Como é que a gente pode fazer essa analogia? A gente pode fazer essa analogia com um hotel, certo? Que a gente vai transformando os níveis de energias, lógico, e uma lógica memorável, a qual a gente vai ocupando os espaços do hotel, beleza? Tá certo, eu sei que você sabe que hotel, todos têm a mesma quantidade de quartos no andar, tal. Só que aqui é o seguinte, a gente vai ter a camada do primeiro nível de energia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aonde aqui eu tenho o nível de energia 1 e, sucessivamente, eu vou precisando subir os níveis de energia. Tudo bem? Eu costumo falar isso que acontece assim, ó. Se eu for preencher esse hotel, eu vou preencher ele de cima para baixo ou de baixo para cima? Primeiro eu vou preencher o menor nível de energia, então eu vou colocar um elétron aqui. Aí sim eu vou pensar em ir para os outros andares. Então, o elétron sempre ele vai estar ocupando o menor nível de energia possível, tá? Então, nessa regra dos prédios, o que acontece? Cada andar ou cada camada tem uma capacidade limite, né, de elétrons, tá? Essa capacidade é estabelecida pela física, mas a gente vai predeterminar quanto vai ser isso daí. E a regra que os elétrons, né, igual eu falei para vocês, eles vão ocupando do menor nível de energia para o maior nível de energia. Então eles procuram primeiro a camada mais interna, para depois eles irem ganhando energia e ocupando os níveis mais externos de energia. Eu gosto de colocar esse exemplozinho aqui, ó, fazendo assim. Imagina que eu tenho uma caixa d'água, certo? Tá aqui, ó, minha caixinha d'água. Vou colocar 3 caixas d'água aqui, ó. 3 caixas d'água pequenininhas aqui. Imagina o seguinte, se eu colocar o cano de água aqui em cima, o que vai acontecer? A água vai entrar e ficar aqui em cima? Se eu colocar o cano de água no meio, a água vai entrar e ficar no meio? Se eu colocar o cano de água embaixo, a água vai entrar e ficar no baixo? Não, né? Se você colocar em cima, o que ela vai fazer? Ela vai descer e começar a encher de baixo para cima. Se você colocar no meio, ela vai descer e começar a encher de baixo para cima. Se você colocar embaixo, ela vai começar a encher de baixo para cima. Ou seja, sempre do menor nível de energia para o maior nível de energia. E é assim que o elétron se comporta. Colocou o elétron, ele vai para a primeira camada, onde ele tem um nível estacionário mínimo de energia. E nós temos aí a regra, né, de segurança, cada camada de valência, o último andar nunca pode mais do que 8 elétrons para manter sua estabilidade. Essa regrinha aí, ela é regrinha de 8 elétrons, mas vai acontecer de ter mais? Vai acontecer de ter mais, mas essa regrinha foi colocada aí por Bohr inicialmente. E como é que eles chegaram nessa regrinha? Pela equação de Heisenberg. Como é que funciona isso? A quantidade de elétrons é dada por 2 elevado ao número da energia principal, da energia da camada de um átomo.
Ou seja, é o cálculo da capacidade. X representa o número máximo de elétrons e N o número quântico principal, que é o número da camada, tá bem? O andar do hotel. Então, por exemplo, 3, né? Se o andar é o terceiro, quem é o terceiro andar? A gente tem lá K, L, M, N, O, P, Q. Essas são as camadas, não é isso? Qual o número quântico principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o nível de energia. Então a gente está trabalhando com a terceira camada, certo? A M, o nível 3 de energia. Então N igual a 3. Quantos elétrons vai caber? Vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar uma quantidade de quê? De 2 vezes 9. Então, eu tenho uma capacidade de 18 elétrons. Esse M menuzinho, gente, significa elétrons, tá? Eu tenho a capacidade de 18 elétrons para a terceira camada. E assim sucessivamente. Então, essa regra foi uma regra criada para dizer quantos elétrons tem em cada camadinha aí. E de onde veio essa ideia? A ideia veio no final, né, quando ele estava estudando as linhas de espectros emitidas do átomo e percebeu que tinha ali uma sequência lógica que poderia pegar múltiplos de 2. E ao analisar matematicamente, notou que os números eram sempre os dobros do que o quadrado perfeito, o número de espectros. E se o número de espectros é o dobro do quadrado perfeito, significa que eu tenho essa quantidade de casinhas possíveis ali transitando por um elétron. E aí ele fez o que foi de encontro com o modelo de Bohr, né? Primeiro pegou a equação em 1913 e deu uma explicação física, que os elétrons giravam em órbitas circulares quantizadas e o número n definia o tamanho máximo permitido para o raio de cada órbita. Tudo bem? Então ele acabou calculando o raio de cada órbita com isso daí. Beleza? Tá, então, decodificando esse 2n elevado a 2. A natureza escolheu exatamente essa estrutura matemática, cada termo tem o seu papel real. Então, o termo n igual a 2 ao quadrado representa a quantidade de orbitais no espaço, disponível naquele nível de energia. Então, a quantidade, quando nós vamos afastando do núcleo, essa quantidade de orbitais vão aumentando. Então, essa quantidade de orbitais vão aumentando, eu vou tendo mais subdivisões. Então, eu vou tendo mais espaço para colocar os nossos hóspedes. Só que depois, posteriormente, aconteceu um negocinho. Esses multiplicadores são, no máximo, cada andar, ou no máximo de cada subdivisões dessas, podem caber 2 elétrons. Esse estudo foi mostrado por Wolfgang Paulin, né? Isso vem bem depois, tá? Que o quarto tem 2 elétrons, que dividem a mesma cama. Como é que funciona isso? O elétron tem um movimento chamado de spin. O que é spin? É o elétron girando. Vou colocar o elétron girando aqui, ó. Girando. Toda carga em movimento, cara, deixa eu te falar uma coisa. Concorda aí comigo, só aceita. Toda carga em movimento, ela vai gerar um campo magnético. Então, ela gera um norte e gera um sul. Se eu colocar essa carga girando no sentido contrário, ela também vai gerar um campo magnético. Só que ela vai gerar um campo magnético o quê? Sul e um campo magnético o quê? Norte. Ou seja, com spins contrários. E aí o que acontece? O norte atrai o sul atrai o norte. Isso daqui é uma força magnética. E essa força magnética é maior do que a força de repulsão entre os elétrons. Lembrando, mais uma vez, que o pretinho é o quê? É o spin, é o movimento dos elétrons. E essa força magnética é maior do que a força, vou até colocar de outra cor aqui, ó.
é maior do que, cor certinho, ó, é maior do que a força eletrostática. Eletrostática. Ou seja, os elétrons estão se repelindo, mas o magnetismo puxa e deixa os dois juntinhos. Ou seja, cada camadinha, cada subdivisão dessa que aparecer, vai caber quantos elétrons nela? 2, beleza? Então ficou claro isso aí? Então a gente pode pensar que a primeira camada só tem 1/4. A segunda camada vai ter quantos quartos? 8? Não. Como ela é? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. As limitações e falha. A fórmula funciona perfeitamente por hidrogênio, mas falhas para os demais átomos multieletrônicos, né? Por conta da repulsão entre os elétrons. E tem o princípio da incerteza também, que um elétron, ora ele é onda, né? O elétron ele possui o comportamento dual, ele é partícula e onda. Então fica impossível determinar a posição e a energia ao mesmo tempo. Isso viola o modelo do Bohr, que a camada é fixa, beleza? Então essas são duas limitações aí que vai fazer o modelo evoluir. Agora vamos fazer uma transposição visual, né? Como desenhar esse exemplo? Então, o núcleo é a âncora da brincadeira, certo? E aí a gente tem as camadas de cebola, né? Camada K, L, M, N, todas elas concêntricas ao núcleo. E aí, ao visualizar as camadas distintas, vamos colocar os níveis de energia de cada um. Então, tá aí, ó. Nós temos a camada, certo? O núcleo está aqui, com prótons e nêutrons, e nós temos os elétrons. Então, esse é um modelozinho clássico de Bohr, certo? E aí nós temos a camada o quê? 1, a camada 1, a camada 2, a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4. Quantos elétrons cabem na camada 1? Vamos lá. N igual a 1. Então, 2 vezes 1 ao quadrado. Então, esse aqui dá quanto? 2 elétrons. Quantos elétrons cabem na camada 2? 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, cabe o quê? 8 elétrons. Quantos elétrons cabem na terceira camada? A gente tinha feito, né? 2 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18 elétrons. E assim sucessivamente. Certo? Então, se aparecer um elétron, ele vai aparecer na primeira camada. E o segundo elétron? Na primeira camada. E o terceiro elétron? Acabou, não cabe mais na primeira camada. Vamos para onde? Para a segunda camada. A segunda camada cabe até o quê? Até 8 elétrons. E aí eu vou preenchendo as camadas, beleza? Então, o primeiro nível aí, né, reforçando, cabe 2, o segundo nível cabe 3, o segundo nível cabe 8, o terceiro nível cabe 18, o quarto nível cabe 32 elétrons. Professor, o negócio dos 8? Átomos pequenos, beleza? E aí, se a gente for pegar a regra dos 8, nós teríamos quanto? Para o modelo de cálcio. Nós teríamos 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 8 elétrons na terceira camada, ou seja, atingiu o limite de segurança. Eu vou ter que subir para a quarta camada, né, para colocar os outros 2 elétrons faltantes. Ou seja, ainda dá para colocar mais gente ainda nessa quarta camada aí. Beleza? Então, a ideia é camada 1. Camada 1, eu tenho 2 elétrons. Camada 2, eu tenho 8 elétrons. Camada 3, eu tenho 18 elétrons. Camada 4, eu tenho 32 elétrons. Camada 5, eu tenho 32 elétrons. Camada 6, eu tenho 18 elétrons. E camada 7, eu tenho 8 elétrons. Isso na Terra, tá? Ah, professor, mas deu uma subida, uma descida aí. Não preocupa. Esse é o limite máximo aí que nós temos. Beleza? E aí, o que eu posso fazer para você? Mostrar para ti uma parte aqui que seria a gente preenchendo esses carinhas, né?
dentro de cada camadinha. Então, vamos lá vendo esses caras de cada camadinha. Olha só, eu tenho aí a distribuição de Bohr para um eletrozinho. Então, lá, um eletrozinho girando um. Aí a gente pode pegar ela e colocar o quê? Dois eletrozinhos. Então, dois elétrons girando, dois prótons puxando. 3. Agora já tem que subir para a próxima camada. Certo? 4. Já vou preenchendo a segunda de novo. 5. Tá vendo? 3 lá agora. 6. Então, 4 na segunda, 2 na primeira. 7. 2 na primeira, 6 na segunda. 8, né? 2 na primeira, 6 na segunda. Já são 8 agora. Próximo. 9. Já cabe mais lá na segunda. 10. Cabe os 8 da segunda. E aí, agora eu vou para a terceira camada. 1. Aí depois 2. Depois 3. Depois 4. Depois 5. Depois 6. Depois 7. Depois 8. Ou seja, lotou a terceira camada. Qual a próxima? Quarta camada. Então, para os átomos pequenos, isso funciona muito bem no modelozinho aí de Bohr, tá bom? Mas lembrando que nós temos lá as sequências, né? Quais sequências? Nós temos as sequências, trabalhadas nas camadas, tudo bem? Então, lembrando que a camada 1, 2 elétrons. A camada 2, 8 elétrons. A camada 3, 18 elétrons. Ah, professor, mas ali estourou 8. Fica tranquilo. A camada 4, 32 elétrons. A camada 5, 32 elétrons. A camada 6, 18 elétrons. E a camada 7, 8 elétrons. Então, é essa a quantidade que nós temos aí prevista no modelozinho. Beleza? Aqui eu até dei uma erradinha. Não, deu erradinha, não tá certo. 32, 18, 8. Então, essa é a quantidade de elétrons que cabem em cada camada. Certo? E do nível principal de energia. Distribuindo eles por níveis de energia. Beleza? Tranquilo? Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, o alumínio, que tem número atômico igual a 13. Então, eu teria o núcleo, certo? Aí eu teria a camada K. Quantos elétrons na camada K? 2. E aí já preencheu a camada K. Agora vamos para a camada o quê? Para a camada L. Aí eu colocaria 1, 2, 3, 4. 4 mais 2, 6. 7, 8, 9, 10. Aí eu atingi o limite dos 8 da segunda camada. Então, e eu preciso agora de quanto? De mais 3. Então, eu iria para onde agora? Para a terceira camada, que eu consigo colocar até quantos nela? Com segurança, eu coloco quantos? 8, certo? Mas eu sei que podem caber 18, mas com segurança, né? Para os pequenininhos, eu vou colocar quanto? Eu posso colocar até 8. Beleza? Mas aqui vai 3, por quê? Porque são 3 eletrozinhos que nós temos ali. Somando seria quantos? Então, na primeira camada eu teria 2 elétrons, na segunda camada eu teria 8 elétrons e na terceira camada eu teria 3 elétrons. Um total de quanto? Um total de 13 elétrons, que é o mesmo que um número atômico, porque todo átomo é eletricamente neutro. Beleza? Tranquilo nessa daí? Então, é assim que a gente coloca em camadas. Só que as duas coisas que a gente falou anteriormente, ela dá um passo para gente,
para começar a ir para o modelo quântico, o modelo mais próximo do que a gente poderia falar. Você lembra que tem dois probleminhas nesse modelo aqui? Que os elétrons não podem ter energia e posição determinada ao mesmo tempo? Então eu não posso dizer que o elétron está aqui nessas camadas. Se eu achei os elétrons, eu não posso dizer quais são as camadas. Agora, se eu achar a camada, eu não sei dizer se tem elétron nela, porque quando eu acho a camada, quando ocorre a transição eletrônica. Então, eu tenho essas coisinhas para corrigir aí. Mas Bohr foi o degrau para a mecânica quântica. Ele conseguiu dizer que a energia pode ser calculada. Hoje nós não temos mais esses trilhos fixos, os orbitais são a densidade de probabilidade, e os elétrons se comportam como partículas e ondas ao mesmo tempo. Mas se eu for estudar ele como onda, se eu for estudar ele como onda, eu vou estudar o comportamento de energia. E se eu for estudar ele como partícula, eu vou estudar o comportamento de massa, que seria a posição. Beleza? E esses carinhas geram o nosso próximo modelo, que vem posteriormente, para a gente poder ter a melhor compreensão da estrutura da matéria. Ok? Então, fico por aqui. Espero que você tenha entendido aí quantos elétrons cabem em cada nível.